Olá, pessoal. Bem-vindos à série Aspectos Morais na Revista Espírita, que tem o apoio da Associação Espírita Teresa de Ávila e que tem o objetivo de trazer os 12 volumes da Revistas Espíritas para o nosso comentário, nosso estudo junto com vocês, no sentido de incentivar e divulgar estas mesmas revistas no nosso movimento espírita. Hoje eu vi o vídeo, né, que estamos gravando, apresentará o artigo, aliás, 3 artigos sobre o Sr. Hom, um médium notável que Kardec conheceu, né, no início da codificação espírita, e que mais detalhes apresentaremos para vocês a seguir. E comigo, estão os companheiros Sônia Hoffmann e Felipe Rocha. Olá, Soninha. Olá, Eduardo. Olá, Felipe. Olá a todos os queridos ouvintes, participantes conosco nesse processo de parceria. Muitas vezes nós ficamos aqui falando e vocês ouvindo, mas certamente há um processo interativo, de alguma forma. Então, é um processo de parceria. Nós estamos aqui justamente para conversar e refletir juntos sobre essa questão dos aspectos morais na Revista Espírita, sempre lembrando, recordando para as pessoas que não tiverem oportunidade de manusear a Revista Espírita fisicamente, vocês podem acessar lá o site da Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br, e baixar gratuitamente todas as edições e se deliciarem com as leituras e refletirem sobre tantos temas que são abordados e que Allan Kardec vem trazendo, algumas vezes escritos somente por eles, outras vezes a partir de mensagens que são encaminhadas por amigos espirituais, e outras vezes também há alguns artigos que são encaminhados por outras pessoas que moravam na França ou moravam no estrangeiro. Assinantes, colaboradores. Vários assinantes, né? Isso. Olá, Felipe, tudo bom? Olá, Soninha, olá, Dudu, olá os companheiros que estão nos acompanhando hoje. Né, a gente trouxe esse assunto também, por conta de, no dia 21 de junho, comemoraram-se 137 anos, concluíram-se 137 anos do falecimento do Sr. Hom, e o Divaldo Pereira Franco divulgou no canal da Mansão do Caminho essa informação. Então, era um médium bem expressivo, né, com uma mediunidade bem ostensiva, e a gente vai estar tratando sobre isso hoje. Acredito que é um assunto bem interessante e cheio de curiosidades. Aliás, esse senhor Hom, né, o Hom se escreve H-O-M-E. De lar. E de lar, né, em inglês. Aliás, o nome todo dele é Daniel Douglas Hom. E sobre ele, o nosso amigo Felipe já vai dar uma pequena introdução para vocês terem mais detalhes sobre a vida desse médium incrível, notável. Vamos lá, Felipe. Eu vou ler aqui a partezinha final do primeiro artigo que o Kardec escreveu, que faz um breve resumo da vida do Sr. Hom. Então, o Sr. Daniel Douglas Hom nasceu perto de Edimburgo no dia 15 de março de 1833. Descende da antiga e nobre família dos Douglas da Escócia, outrora soberana. É um rapaz de estatura mediana, louro, cuja fisionomia melancólica nada tem de excêntrica. É de compleição muito delicada, de maneira simples e suave, de caráter afável e benevolente, sobre o qual o contato com o poderoso não lançou arrogância nem ostentação. Dotado de excessiva modéstia,
modéstia, desculpa, jamais fez alarde de sua maravilhosa faculdade. Nunca fala de si mesmo, e se, numa expansão de intimidade, conta coisas pessoais, é com simplicidade que o faz, e jamais com ênfase própria, das pessoas com as quais a malevolência procura compará-lo. Diversos fatos íntimos, de nosso conhecimento pessoal, provaram de seus sentimentos nobres e uma grande elevação de alma. Nós os constatamos com tanto maior prazer, quanto se conhece a influência das disposições morais sobre a natureza das manifestações. E foram inúmeras as manifestações, não é, Felipe? Que ele participou, manifestações físicas, mas também manifestações onde havia todo um processo de haver trocas, comunicações, informações. Então, é bastante interessante assim, o quanto ele participou e o quanto ele contribuiu, mas isso despertou para muitas pessoas naquela época, como é encontrado aí no artigo, a maledicência, porque muitos disseram, poxa, mas com que é que ele está sobrevivendo? Ele está ganhando, está vivendo às custas das demais pessoas. E não era a verdade, ele não estava vivendo às custas das demais pessoas mesmo, porque ele também vinha de uma família que tinha as suas posses. Mas algumas pessoas, como fazem com todas as demais pessoas, muitas vezes ele ficava em determinados locais e ele ficava alojado na casa de algumas pessoas. E nem por isso, mas como um convidado, e não porque ele estivesse fazendo cobranças ou se apresentando em teatros, como era naquela época, de pessoas se apresentarem em teatros e fazerem exposição da sua atividade. Ao contrário, ele era uma pessoa bastante humilde, bastante modesta e bastante recatado. Mas ele também, quando tu falaste na questão da modéstia, até tu falaste em moléstia também, mas tu não estás enganado, não é? Porque ele também tinha uma fragilidade de Sim. saúde bastante, era uma fragilidade bastante grande, ele tinha que constantemente viajar para ter, para tomar, né, viver outros ares, outras situações, porque a saúde dele era bastante debilitada. Por falar em viajar, né, nós vimos assim que o Sr. Home, ele nasceu na Escócia, né, em Edimburgo. Mas com 9 anos ele foi para os Estados Unidos. Por isso que muita gente acha que ele é americano, porque lá começaram, né, os primeiros fenômenos mediúnicos. Aliás, antes disso, né, se conta que quando ele era bebê, né, ele conseguia movimentar o berço, né, sozinho, longe da babá, e outras coisas. Quando ele tinha 6 meses, ele já conseguia trazer os brinquedos para perto dele, né, os brinquedos que estavam longe. Quando ele não conseguia alcançar o brinquedo... alcançar, né, pela faculdade dele mesmo, onde ele conseguia trazer os brinquedos. Me lembrou até aquele seriado, A Feiticeira, né, que a Tabata, a filha da feiticeira, para quem lembra, né, com o narizinho dela, ela conseguia trazer os brinquedos que estavam longe do berço. E ele conseguia movimentar outros objetos, né, muitos fenômenos ele conseguia apresentar desde criança, né, desde pequeno mesmo, desde bebê. Uhum. E ele foi para a Europa, né, com 22 anos, em 1833. E aí já chegou com uma fama, né, de trazer todos esses fenômenos mediúnicos, e foi por isso que Allan Kardec já ficou sabendo, né, e procurou esmiuçar mais a vida do Sr. Home, e viu que realmente ele era um verdadeiro médium, que não era um charlatão, principalmente porque ele não fazia divulgação desses fenômenos. Ele não procurava
se expor, não procurava ganhar dinheiro em cima disso, né? Mas, como a Sônia falou, invejosos começaram a publicar, divulgar fake news sobre essa mediunidade dele. Não é isso, Felipe? É bem interessante todos esses casos, né, Dudu? Depois também tem um caso bem peculiar, que o Kardec até analisa e assevera essa posição de que não era algo intencional dele, né, essas manifestações, não só intencional, e que ele não tinha nenhum interesse midiático em cima disso, se assim a gente pode falar. Então ele estava também numa reunião com amigos, na casa, jantando na casa de amigos, e começaram a ter batidas mais severas, né? A mesa levantou-se, afastando-se de todos, cerca de 30 centímetros do chão. A empregada se apavorou com aquilo, derramou uma jarra, a jarra caiu sem derramar o líquido que continha dentro, né? Que mãos surgiram, apareceram mãos e pegaram a jarra e depositaram, né? Mãos espirituais. E depois conta que eles faziam as comunicações, né, que se davam através dos espíritos, geralmente eram por batidas, mas que também apareciam mãos, né, que poderiam escrever e às vezes tocar instrumentos musicais. E tudo isso era visto com muito espanto na época, né? E com uma incredulidade, né? As pessoas diziam que era mentira, que ele era um farsante, que aquilo tudo não derivava realmente de uma faculdade mediúnica, né? E o Kardec faz essa inspeção, né, em todos esses elementos, e por isso que ele traz aquele trechinho ali, falando um pouco da personalidade dele, falando um pouco da parte moral dele, né? Ele é diferente, né, daquela nossa criança iluminada do nosso encontro anterior, né, que veio com aquilo como uma expiação realmente do senhor Rômio, nos parece, ao que tudo indica, é uma prova, né, uma prova de esclarecimento, uma prova de trazer esses fenômenos ao conhecimento do público, instigar a curiosidade, né, e possibilitar que a ciência, que a filosofia e que a religião investiguem de maneira mais séria esses fenômenos que falam, na verdade, sobre a natureza humana, né? Sobre as capacidades da alma e sobre as nossas potencialidades psíquicas, né? Que nele eram bem desenvolvidas e bem ostensivas, né? Até Allan Kardec via também como uma espécie de missão, porque no início do Espiritismo, né, durante o período que Allan Kardec estava codificando a doutrina espírita, esses fenômenos eram necessários. Né? Eles foram necessários para que as pessoas se convencessem da realidade do mundo espiritual, da comprovação da existência dos espíritos. Então, ele foi um dos grandes representantes, né, entre os médiuns, que demonstrou isso, principalmente pela sua moralidade. Pela sua conduta, pela sua atitude para com as demais pessoas. E pelo também seu desinteresse em aproveitar-se da mediunidade para ganhar dinheiro, para aparecer. Não é verdade? Ele não tinha esse interesse. E eram, assim, situações bastante interessantes, porque com o surgimento dessas mãos, em muitas oportunidades, somente surgiam mãos, e mãos que poderiam ser tocadas dependendo da intenção da pessoa, porque se a pessoa não tivesse uma intenção que fosse favorável, aquela mão até mesmo poderia rejeitar o toque, ou até mesmo desaparecer. Ou até mesmo desaparecer, e até teve uma situação em que até houve um beliscão, não é? Então, mas a partir daí foi importante isso tudo, porque começaram vários estudos, a questão da tangibilidade, a questão da temperatura, a questão de muitas circunstâncias daquela mão corresponder, não é? Tocar carinhosamente, quando ela também ela recebia um afago, ela também fazia um afago.
Quer dizer, houve, a partir daí, uma série de estudos sobre essa questão das materializações, e a partir também dessas materializações também se pôde fazer estudos sobre a questão do perispírito, que nós vamos encontrar mais adiante em um livro do Zalmino Zimmermann, que se chama O Perispírito, que é um livro, é um tijolão de grandão, e fala justamente em todas essas condições do perispírito, da temperatura, da tangibilidade, de uma série de propriedades que já iniciaram a partir desses estudos lá com o Sr. Hom, e também que o próprio Allan Kardec já começou a desenvolver. E também, assim, além dessa questão do aparecimento de mãos, também muitos móveis que iam levitando, iam se movimentando dentro de determinados locais, assim como o próprio Sr. Hom, muitas vezes, ele ficava levitando e ia até o teto, até mesmo e não sabia que ele estava levitando. Ele só percebia se ele olhasse para baixo. Né? E diz que a sensação que ele tinha seria a mesma sensação de quem está no barco e sente aquele movimento leve das ondas, né? É muito interessante. Eu quero aproveitar, a Sônia falou em livro, né? Eu não dei a referência para vocês pesquisarem na Revista Espírita, 3 artigos para vocês pesquisarem inicialmente sobre, né, o senhor Daniel Douglas Hom. São artigos que estão nas Revista Espírita de 1858, nos meses de fevereiro, março e abril. E é claro que por todas as outras revistas espíritas existe menção, mas vocês podem começar por esses 3 primeiros. E na revista de agosto de 1862, nós vamos encontrar um artigo que fala justamente do desencarne, da partida da esposa do Sr. Hom, que ela partiu para a pátria espiritual, mas ele narrava que, mesmo após a partida dela, ele mantinha conversações com ela como se ela estivesse ao lado dele, encarnada. Ele conversava tranquilamente, ele a via, e tinha toda essa interação entre eles. E ele divulgava isso sem mostrar-se um ser especial. Ao contrário, ele se mostrava humilde, ele se mostrava sempre com a mesma atitude calma, tranquila, não é? Sem fazer alardes das suas competências, das suas possibilidades. E a questão da mão é interessante também, né? Até a gente fazer essa observaçãozinha aqui, que o Kardec não deixa de fazer no artigo, é que a mão, né, gente, provavelmente ela correspondia à mão de um perispírito dotado de inteligência, né? Então não era uma mão que simplesmente aparecia, ou uma mão que criava vida, né? Ou o Sr. Hom materializava uma mão e dessa mão ele se utilizava, não. Ele cedia suas energias para que o espírito, através do seu perispírito, pudesse materializar a mão e a partir dela efetuar movimentos, né? Como tocar música, como tocar instrumentos, enfim. É só fazer esse parênteses aqui. E uma outra questão que é muito interessante a gente observar, que às vezes a gente se pergunta, né? Puxa, por que essas coisas todas aconteceram no tempo do Kardec, né? E hoje a gente não vê tanta manifestação assim, ou a gente não vê essas coisas na mídia, a gente não vê essas coisas tão em voga nos dias de hoje, né? É importante que a gente pense no primeiro aspecto, que toda a revelação, ela foi trazida junto com vários outros fenômenos que a acompanharam. Na revelação de Jesus, né, no tempo de Jesus, foi necessária a utilização, por exemplo, dos milagres. Jesus fez os milagres, não foi para ajudar meia dúzia de pessoas ali, ou demais pessoas que ele estava auxiliando. Os milagres serviram para atestar aquilo que já vinha sendo falado no Antigo Testamento, e para atestar a veracidade da mensagem do Cristo. Então, além de auxiliar o próximo, evidentemente, ele se utilizou daqueles momentos de fé para curar aquelas pessoas e para dar veracidade
e para chamar a atenção das pessoas também, porque aquilo era fantástico aos conhecimentos obtidos na época, né? Então aquilo chamou atenção, levou todo mundo a olhar para aqueles fenômenos que estavam ocorrendo. E dessa forma ocorreu com o espiritismo também, né? As mesas girantes, esses fenômenos mediúnicos mais ostensivos que ocorriam naqueles períodos e chamavam a atenção do público em geral. Eles tiveram o porquê de ser, né? Não foi por acaso que o Sr. Home nasceu, teve essa mediunidade tão expansiva, ostensiva, né? E que foi alvo de estudos, né? E não foi por acaso que foi nesse período que convergiu com o período da encarnação do Kardec. Então tem o porquê de ser dessas coisas, e é importante que a gente sempre entenda isso, né? Que elas têm um sentido, elas têm um significado. E não tem nada de espantoso, né? A doutrina espírita vem aqui para nos esclarecer isso, né? Uma outra coisa que é legal da gente perceber, sem me alongar demais, é que o perispírito também é matéria. Existem 3 elementos no universo: Deus, espírito e matéria. Não sendo o perispírito Deus e não sendo o perispírito o espírito em si, né? Porque se ele fosse, não teria por que ter essa subclassificação. Então nós temos o Deus, o espírito e o perispírito. O perispírito é matéria, ainda que quintessenciada, ainda que mais leve, ainda que mais fluídica, ainda que invisível aos nossos olhos. Então a matéria ganha forma, se molda e ganha mais materialidade ou menos materialidade conforme o médium fornece. Aliás, o perispírito é o que envolve o espírito, não é? É como se nós tivéssemos, por exemplo, a lâmpada, o que se nós não tivéssemos aquele elemento material, o que seria? A luz, ela estaria totalmente dispersa, não é? Então, o que mantém a individualidade do espírito é justamente essa possibilidade de haver um envoltório, que é um envoltório que foi utilizado como semimaterial, ou seja, é uma matéria, mas é uma matéria quintessenciada, é uma matéria que nós, muitas vezes, ainda não temos uma grande certeza de como esteja estruturada, mas que tem as suas propriedades e que, a partir de vários estudos, muitas propriedades já puderam ser realizadas, já puderam ser verificadas e entendidas, mas certamente muitas outras mais hão de existir, não é? A questão da penetrabilidade, a questão de muitos espíritos poderem passar, não é, por regiões, ou de quantas pessoas também ficam pensando, e um espírito, mesmo com seu perispírito, ele pode passar assim em uma chuva torrencial que não vai se molhar? Não, ele não vai se molhar, não é? Então, nós temos espíritos em todos os locais, e até mesmo nos mares, e por todos os locais nós vamos ter, porque não vai haver essa necessidade do espírito e do perispírito se desorganizar diante de situações que nós aqui, não é, como encarnados, vamos nos desorganizar. Se nós formos para uma fogueira, certamente, né, alguma coisa há de acontecer com o nosso corpo, mas um espírito com o seu perispírito, ao passar por uma fogueira, por uma região assim, não há de sentir isso tudo, não vai ter essa desorganização. Então, é claro que essa matéria, com as suas propriedades, são importantes a serem estudadas, até mesmo porque, após o nosso desencarne, nós já tendo um determinado conhecimento, fica muito mais tranquilo nós entendermos esse processo todo da desencarnação. Por isso que, para quem nos assiste e ainda é iniciante, ainda é simpatizante do Espiritismo, todas essas explicações, as informações, né, que estão sendo dadas, se ficou alguma dúvida, elas podem ser tiradas lá no primeiro livro da codificação, né, o Livro dos Espíritos, que recomendamos que a pessoa procure ler e estudar em grupo. Procure uma casa espírita, se inscreva
né, num estudo sistemático da doutrina espírita, o ESD, como nós chamamos, né, ou mesmo só no estudo dessa do IOB, obra, das obras básicas, né? E procure mais esclarecimentos que vocês vão ficar fascinados com... Fascinados no bom sentido, né? Não é fascinação, pois é, né? Fascinação de obsessão. Exatamente. Né? Com conhecimento do mundo espiritual que vocês vão adquirir. Não é isso, Felipe? É isso aí, Dudu. A gente tem um cabedal de informações disponíveis aí, né? E a gente tem que utilizar elas. Importante, quando a gente tem uma dúvida, além de perguntar para alguém, a gente ir a fundo, a gente investigar, a gente ir procurar. Que isso vai tirar um pouco dessa máscara fantástica que nos é apresentada, né? E o Kardec fala uma outra coisa legal, que nos auxilia muito no estudo também, que é a gente não opinar ou não pré-julgar aquilo que a gente desconhece por inteiro. Né? Então, isso foi muito feito com o Sr. Home, né? Ele teve um julgamento anterior a pessoas que não tinham nem o conhecimento pessoal dele, nem o conhecimento de causa. Né? Não sabiam dos fenômenos, não sabia como funcionava, não sabia nem o que ele fazia, mas acreditavam nas informações, ou nos informes, melhor dizendo, né? Não dava para definir como informações ainda, nos informes que vinham de bocas de pessoas maledicentes. Né? Inclusive, ele foi alvo de mentiras, foi alvo de calúnias. E isso acontece muito com a nossa doutrina também. Né? Aconteceu com Cristo, como é que não vai acontecer com a nossa doutrina? Né? Muitas pessoas as confundem. Quando a gente está conversando com uma ou outra pessoa, nós nos identificamos como espírita, a gente vê o imaginário dessas pessoas, o que está permeado assim, nesse imaginário, né? São coisas fantásticas, coisas que não condizem com a nossa realidade, né? Com o nosso estudo mais sério, mais aprofundado, e com esse estudo de busca da verdade. Então é um artigo muito legal mesmo, fica a nossa recomendação aí para que leiam, para que anotem as dúvidas e para que vão no Livro dos Espíritos. Com certeza no índice dele ali vocês vão achar o assunto que vocês querem estudar, querem se aprofundar, e quando abrirem a página vão ver que está muito bem sistematizado e muito bem explicado. Além das outras obras que temos, né? E mesmo quando tu falaste naquilo que o Cristo, que Jesus apresentou, que foram considerados milagres dentro do último livro, a codificação, que é a Gênese. Justamente tem um capítulo que é somente com os milagres realizados por Jesus, onde há uma explicação e uma retirada dessa questão da sobrenaturalidade. Do maravilhoso. Né? Não é? Mas do quanto isso tudo foi importante e necessário. Então, essa questão toda pode e deve ser estudada por todos nós. Nós temos que ter muito cuidado. E até mesmo lembrando, nesse artigo onde é falado sobre a morte da senhora Home, há uma pessoa que também na sua maledicência diz: ora, em pleno século XIX, no século do iluminismo, nós estamos aqui com tantas luzes, nós temos uma pessoa que fala de tantos absurdos, somente uma pessoa totalmente sem noção poderia dizer que conversa com a sua esposa já morta. Com a sua mãe? Mãe, não. Ah, sim, desculpa. Esposa. A mãe era grega. Uhum. E daí, já botou como mãe. Então, ele fala sobre isso. Então, isso demonstra claramente o quanto ele não conhecia nem do espiritismo e nem do caráter do Sr. Home, não é? Nem do seu caráter. Não é? Por isso que nós trouxemos para cá, para nós conversarmos hoje sobre esses aspectos morais, o quanto o comportamento, a atitude de uma pessoa pode, sim, autenticar a veracidade daquilo que está realizando. Né? Então, é importante que nós também comecemos a pensar nas nossas atitudes, porque elas vão falar muito daquilo que está no nosso interior.
E isso é extremamente importante. Aliás, até hoje essa orientação é válida, né, Sônia? De as pessoas, se querem fazer uma crítica, né, uma crítica construtiva sobre o Espiritismo, estudem primeiro as 5 obras básicas da doutrina espírita, estudem a Revista Espírita, e aí sim façam as suas críticas, né, os seus questionamentos, baseado no seu conhecimento do Espiritismo. E não sejam levianos, como, né, muita gente critica, que o Espiritismo é ligado a demônios, essas coisas todas. E na época de Kardec, até do Sr. Home, apareceram falsários também, querendo se passar por ele. Né? No próprio ano de 1858, tem uma das revistas espíritas, né, que tem como título O Falso Sr. Home. Tanto é que ele se dizia Hum. Hum é H-U-M-E. Né? E o camarada chamava, né, Lambert de la Roche. E depois ele mandou uma carta para os jornais, esclarecendo que ele nunca quis se passar pelo seu nome, né, que o objetivo dele era outro, ou seja, ganhar dinheiro em cima de falsos fenômenos que ele produzia. Na verdade, ele era quase um mágico, querendo enganar o público, dizendo que era, né, e se deixava passar pelo Sr. Home, né, enquanto ele não foi descoberto, ele se deixava passar. Mas esse, agora, provavelmente, ninguém criticava. Mas ele era quase um semi-analfabeto, na verdade, né? A carta que ele manda lá para o jornal é cheio de erros gramaticais, né? Mas talvez nós já estamos passando um pouquinho do horário, mas mesmo assim, cabe lembrar, teve um psiquiatra, ele escreveu vários livros, agora me fugiu o nome dele, Eduardo vai lembrar. Ele se dizia completamente ateu e resolveu começar a estudar Jesus para dizer o quanto Jesus era esquizofrênico, o quanto Jesus tinha problemas, e que ele não passava. Quando ele começou a estudar Jesus, ele começou a perceber a grandiosidade moral de Jesus, e hoje ele é um adepto. Ele fala muito em Jesus, ele acredita muito em Jesus, e ele tem vários livros publicados. Não estava lembrando o nome. Augusto Cury. Augusto Cury, isso mesmo. Viu? Eu não tinha esquecido, eu só estava dizendo para ver se ele se lembrava. O Augusto Cury, justamente, ele queria escrever contra Jesus, e no momento que ele começa a estudar, ele se volta totalmente para as questões de Jesus. E isso acontece com muitas pessoas que começam a estudar o Espiritismo, que inicialmente elas querem depor contra o Espiritismo e começam a entender a dinâmica, o funcionamento e a veracidade daquilo tudo que existe. Então, traz uma segurança e muitas vezes modifica. E há um aproveitamento, há uma chance de nós aproveitarmos as nossas reencarnações o máximo possível. Então aproveita e dá seu tchauzinho. Ele está me mandando embora. Tchau, então. Um abraço para vocês. Um abraço. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Vai lá, Dudu. Né? E lembrem de compartilhar, darem o seu like, seu joinha, né? E curtirem nosso programa e divulgarem. Um abraço a todos. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.